Eu sou Rodrigo Silva, professor e arqueólogo aqui do UNASP, e hoje eu quero apresentar para você o MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. São mais de 2.000 peças, 90% delas originais. Eu estou aqui, onde será o futuro prédio do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Aliás, o primeiro do Brasil e o único da América do Sul. Para aqueles que amam a história da Bíblia Sagrada, eles poderão ver os relatos das Escrituras através das peças arqueológicas. 12 de novembro é a data que você está esperando. O Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, primeiro no Brasil e o único da América do Sul, será finalmente inaugurado. Ou seja, a história da Bíblia em 3D. No evento de inauguração do MAB, aconteceu o que a museologia chama de inauguração de exposição blockbuster. Quando as pessoas elas entram em contato com a exposição a primeira vez e elas não se aprofundam nos temas, no acervo, nas peças que estão sendo expostas, elas contemplam mais o espaço pronto. Então a inauguração do MAB, que aconteceu no dia 12 de novembro, nós podemos dizer que foi um típico blockbuster de inauguração. Os ingressos foram esgotados em apenas 4 minutos a partir do lançamento. Muitas pessoas quiseram estar na inauguração e não conseguiram. E nós podemos colocar que foi um sucesso no seu início, refletiu-se ali e podemos ver a necessidade de pessoas que querem vir visitar o museu. Então foi um sucesso. Esse sonho percorreu a muitos corações. E hoje poder ver o trabalho que cada pessoa fez no seu início, ainda não tendo um vislumbre de como seria, é realmente muito gratificante. Então é um sonho realizado que nós temos, o museu está de fato funcionando, o acervo no lugar ideal para expor, então é realmente um sonho realizado que acaba ali atingindo outros corações e novas pessoas sendo apaixonadas pelo Museu de Arqueologia Bíblica. Tudo que tem a ver com a Bíblia é extremamente importante sempre. Começando pela escrita, pela transmissão oral, pela educação e, obviamente, chegando no mundo concreto. E a importância da Bíblia, eu acho que dentro do nosso contexto espiritual, que somos pessoas de fé, ela é incontestável. Mas hoje em dia, principalmente, quando o Brasil, quando a humanidade tem perdido tanto referências espirituais importantes, que são o fundamento da nossa civilização, então aí a importância da Bíblia ela se multiplica por milhões. Agora, a questão arqueológica, ela traz uma força muito grande para a palavra. Vamos dizer assim que hoje em dia a gente tem apresentações, PowerPoint, etc. e tal. Tudo isso é para quê? Tudo isso é para mostrar para as pessoas de uma forma concreta sobre o que você está falando. Agora, isso que a gente tem aqui no museu, é um PowerPoint, ou não sei os nomes dos novos, elevado a 1 milhão. Porque isso faz com que as pessoas possam não somente realizar na mente como que era a situação, mas em vários objetos, ver a história concreta. Tem objetos aqui que se a gente colocar o ouvido perto, você vai começar a ouvir o som saindo dele, porque eles gritam realidade concreta. Isso inspira, isso motiva, isso move as pessoas. Agora tem mais um elemento que é muito importante, que é o elemento da unificação. Então, por exemplo, tem pessoas que são bastante intelectuais. Para essas pessoas, as letras já é o suficiente, o texto já é o suficiente. Tem pessoas que o lado intelectual talvez não seja o mais forte, mas são pessoas mais, digamos assim, podem ser intelectuais, mas são visuais, são táteis. Então, o mundo da arqueologia, o mundo do concreto, ele promove todos os tipos de pessoa, ele traz todos os tipos de pessoa para um campo comum, da fé, do conteúdo. É realmente muito grandioso. Eu considero esse lugar extremamente importante. Eu, como rabino, como judeu, vou trazer minha comunidade aqui, vou divulgar e eu me sinto muito em casa, muito em família. Israel realmente é uma experiência muito profunda porque a gente é revestido pelo Espírito do Criador,
ao mesmo tempo em que a gente caminha sobre aquelas ruas onde os nossos antepassados pisaram. A gente caminha onde Abraão e Sara caminharam, a gente caminha onde Josué derrubou as muralhas com o povo, e a gente caminha onde o nosso grande mestre Moisés não pôde caminhar. E uma parte essencial dessa experiência em Israel é tocar naquelas coisas antigas, é estar naquelas coisas antigas. O Brasil é um país que tem o maior número de descendentes da tribo de Judá no planeta. O povo brasileiro tem direito de acessar esse tesouro maravilhoso do qual ele foi privado. Nem todo brasileiro consegue pagar uma passagem para Israel, nem todo brasileiro consegue pagar hospedagem em Israel. Agora, todo brasileiro consegue vir aqui nesse museu maravilhoso e sentir Israel. Por isso eu considero esse museu um marco muito importante, porque ele fortalece a convicção das pessoas, a fé das... O pessoal hoje que quer tentar descartar toda a civilização judaica cristã, ele quer se basear no quê? Isso aqui são letras, escrever qualquer um escreve. O Salmo 84 diz, Emet me'eretz titzmach, a verdade brotará da terra. Então a gente tem aqui objetos maravilhosos que comprovam exatamente aquilo que está escrito nas Escrituras. É sem palavras para dizer a importância desse museu. Eu peço ao Todo-Poderoso, nosso Abba Supremo, nosso Pai Supremo, que abençoe com sua sabedoria, que abençoe com prosperidade, que abençoe com profundidade, que esse lugar seja um centro de emanação da luz do Eterno para todo o Brasil. Constituirmos um acervo de arqueologia bíblica no Brasil, a nossa intenção foi que o público pudesse ter contato com essa que a gente chama de cultura material, ou seja, contato com artefatos originários do período bíblico e datados desse período. Então, quando o público visita o museu, ele vai ter contato com artefatos cotidianos. Quando a gente observa esses artefatos, a gente consegue entender um pouco mais como essas pessoas viviam, começando lá no período de Abraão, percorrendo todo o período do Antigo Testamento, até chegarmos ao período do Novo Testamento, os dias de Jesus, que é o que nós chamamos de período romano, avançando nos primeiros séculos do cristianismo. Então, é um período muito longo, são quase 4.000 anos de história que podem ser observados por meio desses artefatos. Na nossa exposição de longa duração, nós conseguimos expor aqui aproximadamente 70% do que está em nosso acervo. Peças que trazem referência à cultura bíblica, ao modo de vida que os povos bíblicos tinham. E dentre as peças que nós expomos aqui, nós temos um destaque aqui na nossa exposição, no centro da exposição de longa duração, nós podemos destacar uma peça que, através de pesquisas que foram realizadas na nossa equipe de pesquisadores, uma inscrição em acadiano que menciona o nome de Nabucodonosor. Então nós podemos ler ali, numa possível tradução, eu, Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, sou o rei da Babilônia. Então essa inscrição, ela é datada do mesmo período em que o povo hebreu esteve cativo na Babilônia. Então nós estamos falando de uma peça que menciona um rei famoso na Bíblia e do mesmo período em que Daniel esteve como cativo. Então Daniel e os seus amigos viam essa pedra como um sinônimo de deturpação dos itens que eram sacros dentro ali do templo de Deus, os itens do templo. Então Daniel olhava a pedra e era constantemente ali uma afronta ao seu Deus. Hoje essa pedra ela está novamente em um museu, só que agora para exaltar as profecias de Daniel, para exaltar o Deus de Daniel. Então, é uma pedra que tem essa relação. Ela era um tijolo que era colocado na frente de repartições públicas, provavelmente no local onde os itens de Deus eram deturpados, e agora ela está novamente em um museu, só que dessa vez para exaltar a história bíblica. Todo museu, quando ele está dentro de um contexto universitário, ele tem algumas características diferenciadas.
Uma delas é justamente essa possibilidade de aproximação com várias áreas do conhecimento. Então, eu acredito que todo aluno da instituição universitária vai poder se apropriar desse espaço à sua maneira, de acordo com a sua área, e vai poder usufruir. Muito complexo para lidar com o acervo que nós temos. Então, o planejamento, ele aceita tudo, né? O papel aceita tudo. A prática é um pouco diferente. Nós encontramos algumas dificuldades no processo de aplicação das ideias que tivemos, mas eu posso assegurar que a conclusão, o que nós estamos vendo aqui, em torno de 80% do planejamento ele foi concluído. Algumas mudanças, é comum isso acontecer, algumas adaptações aconteceram no nosso espaço, mas eu acredito que o principal, ele foi concluído. O acervo ele está guardado, ele está preservado, as vitrines são seguras para expor as peças que temos, e nós conseguimos entregar um museu que existe um diálogo entre o antigo, entre as peças, entre o acervo e a modernidade. Então, as pessoas entram em contato com o acervo a partir de algo moderno que faz ela olhar apenas para a peça. Esse era o objetivo de toda a nossa exposição que foi pensada. Então, acredito que o planejamento, nesse sentido, foi concluído, saiu como planejado.